Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Projeto de Vida, incrementando metas, ações e despertando valor, o potencial da vida. Apresentação, André Chataloff e equipe da Apex, Associação Internacional de Programação Existencial. Olá a todos, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui mais um programa, muita energia nessa tarde radiante, né, para falar sobre projeto de vida. Projeto de vida é importante para você? Você já parou para pensar nisso? O que de alguma maneira você veio fazer nessa existência humana, né? Ou seja, qual que é a sua trilha, a sua vibe, o que faz você brilhar os olhos? Bem, tudo isso faz parte dessa ideia de projeto de vida. Agora, ela é patrocinada aqui pela Apex. Apex é a Associação Internacional de Programação Existencial. E a programação existencial é o que a gente chama de ProExis. Programação existencial é a somatória dessas duas palavrinhas que se trata, ao fim e ao cabo, do projeto de vida, né? Sempre trazemos assuntos bem pertinentes, interessantes, entrevistados, pessoas que vão falar do mundo inteiro aqui para você. Então fique ligado, preste atenção nos recados e estamos apenas começando. Olha lá, todos os dias nós aparecemos com uma pergunta para deixar você encucado e a gente responde no final do programa. A pergunta do dia é: você já ouviu falar na expressão antepassado de si mesmo? O que é isso? Antepassado de si mesmo? É um tema curioso, né, que tem a ver com o projeto de vida, tem a ver com essa tua existência, e nós vamos estar discutindo e fechando no final do nosso programa. Bem, hoje nós estamos aqui com uma professora, psicóloga, ela é terapeuta, também é Alicia Pinheiro, e ela vai dar a oportunidade da gente debater um pouquinho mais sobre a prevenção da gravidez na adolescência. Isso não é só para as meninas, é para os meninos também, ou seja, todos somos responsáveis, não é? Não se faz filho sozinho, então é bom a gente discutir sobre esse tema. Eu sei que os pais sempre agradecem, mas vamos lá, e vai ter muito assunto para a gente falar, muita coisa interessante com a psicóloga. Também a gente tem a oportunidade de todo o programa falar sobre um momento de autogestão. Autogestão, ele é o processo de você fazer a gestão de si mesmo. Vamos ter uma informação bem importante com Caio Polizel. Vamos a ela. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento da Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e o tema que vamos tratar hoje são as funções do autogestor ou as funções da autogestão existencial. Para você que começou a se interessar sobre o tema da autogestão, vem conseguindo entender quais são os objetivos, quais são as áreas da vida que envolvem a autogestão existencial, pode se beneficiar se entender quais são as funções básicas da autogestão existencial, que são basicamente 6 funções. Vamos tratar sobre cada uma delas de modo rápido, mas para que você entenda melhor. A primeira delas é o autoplanejamento, como que você planeja a sua vida. A segunda é a auto-organização, como que você elabora a estrutura e o dia a dia da sua existência, da sua vida. Você possui auto-organização? O terceiro deles é a autodireção, como que você dirige, guia, conduz a sua própria vida. O quarto é o autocontrole existencial. Você possui algum tipo de controle para garantir que se cumpra aquilo que foi planejado? O quinto item é a autocapacitação existencial. Você busca capacitar aquilo que lhe falta, identificar quais são os traços faltantes e que você precisa ir atrás. E o sexto item é a automanutenção existencial. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Quando nós falamos do da primeira função, que é o autoplanejamento, estamos falando se você possui algum tipo de determinação de metas, de procedimentos, de ações dentro da sua própria vida. Objetivando e visando realizar alguma finalidade específica. Se você tem algum objetivo,
você possui alguma meta, você precisa construir um plano sobre essas metas, sobre os seus objetivos. Este é o primeiro item, a primeira função da autogestão, que é o autoplanejamento. Uma vez que você planejou, você precisa parar e refletir sobre o nível de organização que você está aplicando na sua vida. Pensa, você ordena e dispõe as atividades, as partes essenciais que compõem a sua vida? A organização, ela envolve ordenar tarefas, quais são as tarefas a serem realizadas, definir quais são os responsáveis pelo cumprimento daquelas tarefas, agrupar todas essas tarefas de modo de semelhança, de funcionalidade, ter uma boa logística no seu dia a dia. Isso tudo vai facilitar com que aquilo que a primeira função definiu, que foi o planejamento, seus objetivos e suas metas, com que você se organize melhor para atendê-los. Então, essa é a segunda função. Quando nós chegamos na terceira função, que é a autodireção, a autodireção é o ato de levar você de um lugar para outro. Então, quando você pensa onde você está, pensando naqueles planos que você desenvolveu, no seu planejamento, e através de uma conjugação e interligação de um conjunto de atividades, você vai alcançar ou não um resultado específico. E quando nós falamos de autodireção, quando nós estamos falando do ato de guiar, estamos tratando o tema das decisões pessoais ou das autodecisões, da interação com os ambientes e com as pessoas que você tem no seu cotidiano, com a adaptação que você faz das atividades e da sua realidade para atender aquilo que você se planejou e se você, de fato, consegue se automotivar, se te levar deste ponto onde você está para aqueles objetivos que você definiu. Isso tudo tem a ver com a autodireção existencial. Falando agora, já partindo mais para um avançar, quando a gente passa do planejamento, da organização e da direção, nós precisamos ter um mínimo de controle, que nós chamamos do autocontrole existencial. O autocontrole, então, é um conjunto de ações promovidas por você para garantir que se execute aquelas metas e as estratégias pessoais conforme o que planejou. Você precisa monitorar, tem que existir algum tipo de monitoramento, algum tipo de avaliação, porque só assim você vai poder parar, identificar aquilo que não está tão bom e fazer as correções necessárias. Pense, planejou, organizou, está guiando a sua vida, que tal você olhar, observar, ter um controle para identificar se você está caminhando rumo àquilo que você deseja ou se você está se distanciando daquilo que é um objetivo pessoal. Avançando então e já chegando na quinta função da autogestão existencial, nós chegamos na autocapacitação existencial. Ou seja, você se planejou, você se organizou, você dirigiu e teve um controle sobre o que está sendo alcançado ou não, você identificou provavelmente aquilo que está lhe faltando. Então, a autocapacitação existencial, ela envolve tudo aquilo que é efetuado por você para melhorar as suas qualidades, os seus atributos, os seus conhecimentos, tudo aquilo que é necessário para desempenhar determinadas tarefas e atribuições. Ou seja, se você vai utilizar uma estratégia de fazer um curso, ou se você será autodidata, vai se autotreinar em determinado tema, é uma decisão sua. Mas você provavelmente irá buscar aquilo que lhe falta para alcançar aqueles objetivos que foram determinados lá no início, lá no autoplanejamento. E aí nós chegamos ao final na automanutenção. Tudo que você fará de manutenção, desde as realidades do seu corpo físico, cuidando desse seu corpo físico, mantendo ele equilibrado, até passar pelos itens do corpo da intelectualidade, pela saúde emocional, pela saúde energética, tudo isso tem a ver com a automanutenção existencial. Todos esses itens compõem, então, as funções da autogestão. Uma vez que você deseja melhorar o seu desempenho, melhorar a sua gestão pessoal, é fundamental que você entenda estes 6 itens, estas 6 funções, para ser mais exitoso. Fico por aqui. Finalizamos mais um Momento Autogestão. Obrigado por participar, por nos acompanhar e até a próxima semana. Até mais. Você ouviu Momento Autogestão.
Estamos voltando aqui, então, Projeto de Vida. Mais um programa aí no seu sábado à tarde. Fique sempre conectado conosco. Hoje nós falaremos, o nosso debate, o tema de entrevista, é justamente sobre prevenção da gravidez na adolescência. Isso é um tema importante para você? Bem, eu tenho aqui uma pesquisa da doutora Adriana Lippe, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e ela é especializada em gravidez da adolescência, e ela diz o seguinte, que basicamente em 1990, 10% das gestações ocorriam nesta faixa etária, que era entre os 12 e 19 anos, quer dizer, gravidez na adolescência. Em 1990. Nos anos 2000, aumentou 18%, praticamente dobrou o número de mulheres que estavam engravidando nesse período. Então nós percebemos que é algo sério e nós devemos planejar para ter o quê? Uma vida mais saudável, organizada. Está interessado? Nós vamos falar desse assunto, mas aguente, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Atenção você que vai montar, reformar ou construir. A Friletras trabalha com letras caixa, letreiros em aço cortem, aço inox, aço pintado, revestimento de fachada, brises, placas de sinalização, homenagens e inaugurações. A Friletras é uma empresa premiada em comunicação visual há mais de 25 anos. Pensou em letreiros? Pensou em Friletras. Acesse o Facebook Friletras. Seja visto para ser lembrado. A sua logo é a nossa marca. Telefone 3029-2910. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. É isso daí, pessoal. Voltamos ao nosso programa Projeto de Vida, enriquecendo a sua tarde de sábado. Nós estamos aqui com a professora Alicia Pinheiro. Ela é psicóloga, psicoterapeuta. Ela é mestre também nessa área da psicologia e professora universitária, ou seja, ela lida isso no seu dia a dia, lida com essa questão, né, da adolescência, a questão da gravidez. Professora Alicia, como que vai? Tudo bem, obrigada mais uma vez pelo convite, né, de estar aqui, debatendo um tema da minha pesquisa já de muitos anos, né, mais de uma década estudando sobre essa temática, e como você trouxe aí no início, continua, né, assim, os índices graves, alarmantes, e a gente precisa realmente falar muito sobre isso. Você concorda com a visão de que está havendo uma epidemia de gravidez na adolescência? Se você for pegar aí ao longo da história,
nós tínhamos índices até maiores, né? Até a nível de América Latina, o Brasil ele ainda continua nesse ranking em primeiro lugar. Então, percebe-se que há uma diferença, né, dos países desenvolvidos e de países subdesenvolvidos, porque passa muito pela questão da educação também, né, e o acesso também à questão dos métodos, né, contraceptivos, das perspectivas de vida. Então, a gente está falando aí de uma faixa etária onde ela tem um nível de vulnerabilidade grande. Então, se nós pegarmos países desenvolvidos, esse nível de vulnerabilidade, ele tem taxas menores, porque tem mais acesso à educação, né, os adolescentes têm uma perspectiva diferente dos países subdesenvolvidos, como o caso do nosso país e alguns países da América Latina, mas nesse caso o Brasil ainda está em primeiro lugar, né, nessas taxas aí de gravidez na adolescência. Você vê que essa questão, ele acomete a determinadas faixas da sociedade, por exemplo, os mais pobres, com menos informação, ou isso é geral, ele permeia todas as classes sociais? Isso é geral, mas ele tem sim um foco maior na questão da vulnerabilidade social, ou seja, as pessoas com um acesso à educação mais limitado ou, né, praticamente não existe, a questão da social e econômico, né, os aspectos sociais e econômicos. Então tem sim uma faixa da população onde elas ficam mais vulneráveis a esse tipo de fenômeno que dá gravidez na adolescência, por uma série de aspectos, né, a questão aí o não acesso à educação é um dos pontos, André, mais cruciais dentro disso, porque bem ou mal a educação, ir para a escola, né, estar estudando e, enfim, interagindo com outros, né, os professores ali, você entra numa rede, a escola, ela faz parte de uma rede de apoio desses jovens, e quando eles não estão na escola, eles ficam ainda mais vulneráveis a, por exemplo, drogas, né, a questão do sexo, né, da sexualidade, aí da gravidez na adolescência, do comportamento de risco, né, de maneira geral. Então a gente precisa ficar bem atento aí a essas crianças, esses adolescentes, em relação a não estarem, por exemplo, na escola. Então sim, essa faixa etária mais vulnerável no aspecto socioeconômico, ela tem, a gente precisa dar luz mais a essa população. Segundo a doutora Adriana, né, Lippe, lá do Hospital das Clínicas de São Paulo, ela fez um estudo, ela disse que observou uma seguinte questão, né, que 22% das grávidas, elas cogitavam interromper a gravidez, ou seja, de fazer algum método, né, de contraceptivo, e 5 delas fizeram alguma coisa do tipo tomar um chá, produzir um aborto, efetivamente. O que se pergunta é o seguinte, será que é difícil avaliar se esse número de gestações ele pode ser até maior? Porque, teoricamente, o aborto no Brasil ele é proibido, mas quem tem dinheiro consegue fazer, né? Existe processo de clínicas que, se a pessoa tem ali condições, ela acaba... Clandestinas, né? Exatamente, e acaba fazendo. Como que você vê esse processo cultural, né, que acaba lidando com o efeito e não com a causa? Pois é, isso é uma coisa assim grave, porque a gente tem sempre nesses processos o que a gente chama de subnotificações, né? As subnotificações, elas ocorrem justamente quando as famílias elas omitem as causas de determinado acontecimento. E elas omitem por vergonha, por não quererem se expor. Então, muitas vezes, a menina não é mais virgem, né, e tem uma gravidez na adolescência, então ela faz o aborto, e algumas clínicas até tentam, né, recompor até esteticamente a própria questão da genitália, enfim, há uma série de distorções justamente para manter aquele símbolo da virgindade, porque minha filha precisa casar virgem. Isso nós sabemos aí em determinadas culturas, é bem forte, bem grave. Então, assim, a questão do aborto, da gravidez, pode ter índices maiores, eu, assim, com certeza te digo que sim, porque existe, né, essas distorções e essa tentativa da não notificação por questões mesmo de vergonhas e questões culturais.
Agora tem aí as clínicas clandestinas, tem de todas as formas, as pessoas tentam, né? Uma das epidemias que eu vejo é a questão da pílula do dia seguinte. Ok. Então, por exemplo, você tem um aspecto a nível de saúde pública bem interessante, que é um método, né, assim, de emergência, a pílula do dia seguinte. Se nós formos pensar do ponto de vista de saúde, isso é interessante, isso, né, é válido, contudo, é usado de maneira distorcida, né, porque aí fica uma questão de uso regular, né, daqueles adolescentes com comportamento de risco. E comportamento de também risco. não seria um método 100% seguro. Exatamente, não seria. Ele é ali uma emergência para tapar a situação. Então, veja, o comportamento de risco, assim, tem relação sexual sem preservativo. Além da questão das doenças sexualmente transmissíveis, né, que pode ocorrer. Temos a questão da AIDS, que não saiu ainda, né, do patamar da sociedade. Exatamente. Ele é um fantasma ainda presente, não é? E aí a gente tem, então, a gravidez. E esse comportamento de risco, então, faz com que aumente esse uso do método, né, da pílula do dia seguinte. Então, você tapa o sol com a peneira, né? Então, na verdade, assim, pode até não ter a gravidez na adolescência, por exemplo, mas a gente não sabe a quantidade de comportamentos de risco que nós temos por aí afora entre os adolescentes. Quando né? você fala também de risco, a gente tem que pensar na questão do risco da morte, não é? Será que as mães, elas passam essa informação para as filhas? Você acha que tem pouco diálogo sobre esse assunto? Como que você vê essa condição? Um dos aspectos importantes, assim, nós falamos de educação, essa educação, quando eu falo a palavra educação, eu não me refiro só à terceirização dessa educação em relação à escola, né? Eu estou falando de educação a nível geral e passa pela orientação dos pais. Os pais, quando são muito fechados e existe um tabu, né, dentro de casa de falar sobre a sexualidade, isso você permite o aumento da vulnerabilidade desse adolescente. Tudo aquilo que não é conversado, que não é aberto ali para um processo de educação, de esclarecimento e de orientação, isso se transforma em vulnerabilidade, porque você não passa a informação, muitas vezes, né, correta, você não esclarece o seu filho, ele fica à mercê de terceiros passarem essa informação, que nem sempre vai ser a mais correta, a mais adequada, e pode vir cheia de erros aí de abordagem. Então, essa comunicação que você fala, assim, é extremamente importante como um dos aspectos de profilaxia, de prevenção. Não é só o acesso à pílula, né, o acesso à camisinha, né, ao preservativo, mas é um esclarecimento e orientação da sexualidade. Né? As adolescentes precisam ter essa informação, as escolas elas precisam falar sobre esse assunto, a educação sexual precisa entrar nas escolas. Quanto mais tabu nós tivermos em relação a isso, pior fica, porque aí não é falado, é velado, né? E aí as distorções, é só entrar na internet, hoje, né, as crianças acabam tendo acesso muito fácil a todos os níveis de pornografias e de distorções, né, dessa realidade, da condição da sexualidade humana. Lícia, a gente percebe que, do ponto de vista um adulto, quando ele pensa na questão da gravidez, há uma preocupação quanto ao bem-estar daquela criança, como que vai ficar ali o grupo social do ponto de vista dos rendimentos econômicos financeiros, ou seja, como que vai ser a vida desse bebê, as escolas, ou seja, a questão se eu vou ter dinheiro para ter mais uma boca ali para manter dentro daquele núcleo familiar. E isso, muitas vezes, a gente percebe o seguinte, será que isso passa na cabeça do jovem? Ele é preparado para perceber que aquelas decisões têm a ver com o planejamento da vida e vai ter um impacto? Como que a gente poderia resolver este problema? Mas se eu não respondo agora, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida.
Você quer a melhor internet por fibra ótica de Foz? Conheça a internet da Linca Telecomunicações, antiga NetFoz. Devolvemos o dinheiro da instalação se não for a melhor internet que você já teve. Além disso, temos um suporte em até 1 hora no horário comercial. Participe da nossa promoção do mês de março e ganhe 50% de desconto na instalação de internet por fibra ótica. Para participar, entre em nosso Facebook, Linca NetFoz, e pegue o código promocional. É simples assim. Entrou no nosso Facebook, anotou, ligou, ganhou. Mas corra! Essa promoção no Facebook da Linca vai até o dia 31 de março. Ligue agora mesmo, 3523-0533. Repetindo, 3523-0533. Linca, a melhor internet por fibra ótica de Foz. Utilidades domésticas. Casa Vitória. Utensílio para bares, hotéis e restaurantes. Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio. Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral. Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes. Rua Fagundes Varela, 481 Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. Voltamos. Vocês sabem onde estás? Estás no Projeto de Vida, mais um programa para rechear a sua tarde de sábado. Nós estamos aqui com a entrevista com a professora Alícia Pinheiro. Ela está aqui mostrando para a gente essa triste e difícil realidade, né, que é a gravidez na adolescência, falando do processo da prevenção. E antes ali do nosso intervalo comercial, nós fizemos uma pergunta. Nós estamos aqui trazendo que um adulto, quando alguém, uma família constituída, ela pensa justamente de ter um bebê, de ter ali, se ela vê que aquilo faz parte do planejamento da vida, faz parte justamente daquele processo em que ela vai ver se vai ter condições de manter uma boa escolinha, vai ter mais uma boca ali para alimentar. O que a gente estava pensando, né, professora Alice, é que se os pais eles têm esses valores dentro de casa, né, mostram essa seriedade, esse compromisso familiar, né, de ter um bem-estar ali e de não estar faltando nada, como que então essa jovem, né, ou o jovem, ele acaba se aventurando dentro desse processo, desse comportamento, e criando essa condição de uma gravidez nessa fase? Alguns aspectos aí a considerar do que você falou, que é a primeira relação sexual, ela, na maioria das vezes, ela não é planejada entre essa faixa etária. Ela acontece, né, sim. E esse acontece, né, de maneira
quase que aleatória, né? Ali no afã de alguns momentos e situações, nós precisamos considerar esses impulsos, né, desses jovens. São impulsos, enfim, da questão hormonal, da questão mesmo ali de desejos, os hormônios, condições ainda de imaturidades emocionais. E é nesse momento onde são os momentos críticos, onde se tem por trás disso uma família, uma rede de apoio, uns esclarecimentos, a gente pode evitar isso, né? Esse adolescente pode, na hora H, né, pensar num preservativo, ou essa mãe levar a sua filha jovem num ginecologista, ela está pensando, né, que daqui a pouco ela pode entrar para ter um namoradinho, entrar numa fase onde ela possa começar a ter os desejos dela, as vontades, então dificilmente, eu não vejo muito comum as mães levarem as filhas no ginecologista como uma prevenção disso. Independente da classe social? Exatamente, independente, né? De assim, pensar, vou levar para tomar já um anticoncepcional, ou porque eu estou prevendo, é uma questão mesmo de desenvolvimento biológico, vai vir o desejo, vai vir o namoradinho. Então, dificilmente, você veja, mesmo na psicologia, a gente não trabalha muito ainda a questão, eu vou no psicólogo é porque eu estou bem, mas eu vou para manter-me bem ou melhorar aqui alguns pontos. Não, a pessoa geralmente deixa ficar doente para procurar o médico ou o psicólogo. Sim. Então, nós não temos a cultura na nossa sociedade de prevenção das coisas, né? A gente atua depois do fato já ocorrido. Agora, Alicia, me diga uma coisa, você tem alguma informação de que nessa primeira relação sexual do menino ou da menina já possa acontecer ou vem acontecendo já a gravidez? Ah, sim, já. A menina, depois da primeira menarca, né, do primeiro ciclo de menstruação, ela já pode engravidar. Por isso que nós temos índices de gravidez na adolescência, às vezes, de menina com 9 anos de idade. Porque se ela tem na parte, né, do corpo dela já a menstruação, então depois ela já pode engravidar. E aí você veja, 9 anos de idade é uma menina, uma criança, às vezes ela tá ali, não sabe nem direito o que é sexo, não sabe nem direito, se bem que hoje em dia, né, as coisas elas estão muito diferentes de tempos tem muita anos atrás. Né, tem muita exposição, né? Mas enfim, né, considerando aí no afã do momento desses impulsos, e aí depois aparece a criança. E aí nós temos uma realidade muito séria, concreta, que é o risco de morte, de gravidez na adolescência, justamente porque o corpo da menina não está preparado ainda. Você imagina uma criança de 9 anos, o corpo dela não está biologicamente preparado para gerar uma outra criança. Ela ainda está em formação. Então, mesmo a parte óssea dela, tudo ainda não se constituiu. Então, existe sim muitos índices, né, graves e altos de mortalidade dentro dessa faixa etária, justamente porque não teve condição. E depois outras coisas também que ocorrem para ter essas mortes. Mas, no geral, a gente poderia dizer que a faixa nessa gravidez na adolescência seria entre os 12 e 19 anos. Seria. Que é o maior índice, vamos dizer assim. Ou seja, ela já teria, nessas condições, um nível de conscientização. Ela já poderia ter ali uma reflexão de falar, olha, eu não quero isso para mim, que isso vai afetar a linha da minha vida. Ou seja, isso de alguma maneira, em termos de planejamento, de projeto, aquilo vai, de alguma maneira, bagunçar um planejamento ou uma expectativa de futuro, de estudar? Como que você vê isso? Isso, aquelas que têm isso já, de alguma forma, cultivado em casa, mas, como a gente estava falando, se você pega uma população com nível de vulnerabilidade socioeconômica alto, ela está no 3º, 4º, 5º filho, 7º filho, e assim, é isso. Então, e o pai é um traficante, é um isso, aquilo, que já morreu, que já está, então, se relaciona com outro, engravida desse outro, aí esse outro morreu, e aí vai. Se a gente entrar, né, nessa esfera, assim, nós temos essa realidade hoje, às vezes meninas de 15 anos que têm 4 filhos, 5 filhos, e assim, os pais são os mais diversos, e já morreu, e já, enfim. Porque essa perspectiva, essa reflexão que você está falando, ela não existe. É um comportamento fruto, resultado de um meio, né, muito vulnerável, né, muito sem perspectiva
perspectiva, e isso já vem de geração em geração. Aí nós estamos falando de uma questão de reincidência da gravidez na adolescência, né? Então, a adolescente que teve o primeiro filho, a probabilidade de ter o segundo é muito alta. É interessante, né, que me ocorreu aqui uma lembrança da fala de um professor, né, aqui de uma faculdade aqui de Foz, que é da Uniamérica, e lá tem aplicação de uma disciplina que chama-se Projeto de Vida. Ela é optativa, mas muitos alunos acabam escolhendo por estudar essa disciplina optativa. E aí ele estava dizendo que, como tem muitos jovens que começam a fazer faculdade ali com 17 anos, ou seja, ainda não são nem adultos, né, foi feita uma enquete na sala de quem tinha ali projeto de vida, né? E aí muitos nunca pensaram naquilo, ou seja, estão lá com 17 anos, ou mais, né? Mas eles não pararam para pensar no futuro, né? Ou seja, só que quando a gente olha, e já foram feitos estudos de pedagogos, isso agora no segundo grau, né, em escolas do estado, em que a grande maioria dos jovens, quando recebem essa pergunta, nunca pensaram no futuro, eles pensam só no aqui e agora. Como que você vê essa condição importante, às vezes, dos pais orientarem aqueles jovens, orientarem esses adolescentes para esse processo do amanhã? Então, como a gente estava falando, André, essa questão do projeto de vida, se formos pensar em prevenção, né, desses comportamentos de risco, por exemplo, aliás, eu vejo o projeto de vida em vários aspectos, mas pensando no projeto, no comportamento de risco, assim, é uma das questões que a gente precisa trabalhar muito nessa faixa etária, em escolas, porque a não perspectiva faz você, né, assim, você ser fruto só dos seus impulsos, dos seus desejos. Então é como se fosse quase nós somos um animal social, né? Nós somos seres, animais sociais. Então assim, é como se a gente vivesse como bichos no sentido de ação e reação. O que meu corpo deseja eu faço, o que meu corpo deseja eu faço. E aí não passa por uma reflexão. O projeto de vida, eu vejo que é um dos aspectos fundamentais para evitar esse tipo de desvio e de situação, porque a pessoa, ela pode melhorar a sua autoestima, ela pode reperspectivar a sua vida, ressignificar suas experiências. Não é porque eu nasci numa situação de vulnerabilidade ou de família X e Y ali, numa situação mais precária, de fragilizações, né, sociais, econômicas ou emocionais, que eu preciso ser o resultado disso. Não, pelo contrário, né, eu posso virar o jogo, virar a mesa e reverter todo o cenário. Existem casos assim, não são raros, é possível, mas a pessoa precisa ter um norte, e o projeto de vida pode ajudar, porque do contrário, é aquela questão, né, por exemplo, já tive alunos também que já falaram assim, eu não preciso estudar, porque se eu passar contrabando ali na ponte, eu vou ter eu recebo um valor de dinheiro maior que o seu, professora. Assim, se nós formos olhar só no âmbito econômico, ele tem razão, assim, né? Vamos falar sério, financeiramente. Só que a vida não é só isso. E aí a gente começou a falar sobre valores, entende? O que está por trás disso? A vida não é só dinheiro, não é só, né, a questão da subsistência. E aí esse garoto, por exemplo, transformou, ressignificou a vida, a perspectiva dele e terminou o curso, não é psicologia, é um outro caso. E foi bem interessante isso. Então, isso que você tocou é um ponto muito sério, a questão de incutir ali, dentro do seio familiar e da rede de apoio, valores maiores para esses jovens. Agora, professora, qual orientação a gente poderia dar para os pais, não só das meninas, mas dos meninos, do ponto de vista do papel social que os meninos têm dentro desse processo? Como a gente comentou, a gestação, ela não é uma coisa só da responsabilidade da menina. Ou seja, a gente tem que educar, na verdade, a criança, o jovem, o adolescente, que, na verdade, essa responsabilidade, né, ou seja, do menino, ela é muito alta. Como que você vê isso do ponto de vista da gente quebrar esse ciclo, porque não despejar só nas meninas essa responsabilidade? Nós vivemos numa sociedade ainda, André, machista, né, do patriarcado.
apesar de termos movimentos feministas, movimentos de empoderamento da mulher e um lugar, e a busca desse lugar diferente da mulher e de ser protagonista, claro que isso vem mudando ao longo da nossa sociedade, sem dúvida nenhuma. Mas, fato é que ainda é uma sociedade muito machista. Nesse sentido, os meninos ainda são incentivados por algumas famílias, alguns pais, a terem suas relações sexuais, suas primeiras experiências sexuais muito cedo. Isso como um sinônimo de machismo, de hombridade, de dignidade, de mostrar a sua virilidade. Já a menina não, ela precisa lá ficar, né, na sua redoma de imaculada, de virgem. Isso hoje é um padrão, assim, da sociedade? Não, mas ainda vigora em algumas culturas, em alguns cenários, tá? Por isso que eu estou colocando isso. Mas claro que hoje em dia as meninas perdem a virgindade muito cedo, né? Enfim, não tem tanto esse nível de preconceito como se tinha antigamente, mas acho que vale sempre a pena a gente reforçar aqui que o aspecto cultural ele é muito forte nisso ainda, dependendo da situação. Então, nesse sentido, os meninos eles são muito mais, né, incentivados, e quando ocorre isso, assim, sobrecarrega, né, a questão da menina, porque é quase como se fosse uma responsabilidade da mulher, né, isso. Então, precisa ter essa conscientização, como você falou, dos meninos e das meninas, porque é um papel dos dois. Sim. Veja, e aí muitos falam assim, a menina engravidou porque... a menina engravidou, a menina, né? Engravidou. Isso. Ela engravidou para segurar o namorado. Uhum. A menina engravidou por uma questão de ascensão social, para melhorar o seu status social, às vezes, enfim, né, o menino é uma outra condição social. Então a gente não sabe, o universo, são muitas variáveis dentro desse fenômeno social da gravidez na adolescência. Mas fato é que os dois precisam né, ser colocados aí na questão da responsabilidade, porque senão fica, né, muito a questão da mulher. Mas até hoje ainda é assim, André, no universo adulto, né, a mulher é dona de casa, a mulher trabalha fora, a mulher assume as questões né, da criação dos filhos. Então você vê que imputa na mulher um nível de responsabilidades que o homem, né, ele fica ali ainda numa situação né, diferente de ser o provedor ali, mas não se meter muito em algumas questões domésticas, e não é por aí. Eu vejo que pouco a pouco a sociedade está evoluindo nisso, mas a gente ainda tem muito chão pela frente. Lícia, qual costuma ser a reação dos familiares quanto essa gravidez na adolescência? Mas você não responde agora. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas.
O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interludium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. Voltamos agora com a doutora Lícia Pinheiro. Ela está aqui justamente esclarecendo muita gente, né? É bom a gente ter essa visão, né, dos pais e tudo, né? Além a responsabilidade da sociedade como um todo, né? E quanto aos pais, como que é importante a gente esclarecer por quê? Porque os pais também têm sua cota de responsabilidade, né, do adolescente. E aí tem justamente, né, como que a gente fechou nessa questão, né? Como a família recebe essa informação e qual que deve ser o papel dos pais dentro desse contexto, né? Os papéis dos pais, né, e da sociedade de maneira geral é extremamente importante, porque olha só, nós temos uma série de consequências, né, de vida mesmo, de uma gravidez na adolescência. Então, uma decisão impensada, por exemplo, uma relação desprotegida, né, que gera uma gravidez na adolescência, uma decisão impensada, ela gera consequências para o resto da vida, né, seja numa fatalidade, de uma risco de vida dessa adolescente, ou seja mesmo, né, de ter o filho aí para o resto da vida. Então, muda, né, a vida dela drasticamente a partir daquele momento. Então, decisões impensadas com consequências para o resto da vida, né, a gente precisa falar, assim, de arrependimentos, né, pós esse processo todo, e a pessoa tem que lidar com tudo isso, ou seja, o nível de comprometimento social, econômico e emocional, principalmente, de uma decisão impensada como essa, por um desejo, né, ou seja, o corpo falando mais rápido, mais alto do que a razão. Isso, né, é grave, né? A gente precisa estar reforçando o tempo inteiro e falando sobre essa questão. São mudanças de destino, né? E que nunca mais a pessoa ela volta a ser ela mesma, né, na relação. Então, assim, a família, os pais, a sociedade, essa rede de apoio, tudo isso precisa estar muito atento, porque depois, assim, algumas famílias tomam a decisão de fazer um casamento forçado, né? Tudo para tapar o sol com a peneira. Então, vamos lá e casa aquela adolescente porque engravidou para não gerar nenhum comentário, enfim. Outro problema também que é gerado em cima disso, né? Porque aí a gente vê que muitos jovens, quando casam em função disso, depois de um tempo se separam, se divorciam, enfim. Então, olha a quantidade de consequências, de coisas, né, atrapalhadas e distorcidas e gerando só fragilidades ainda maiores em função, né, de uma decisão impensada, de um comportamento de risco, aí tornando a pessoa cada vez mais vulnerável. Então, precisa sim ser colocado e trabalhado bastante isso, André. Agora, professora Lícia, olhando os estudos aqui da Adriana Lippe, né, que a gente já comentou lá do Hospital das Clínicas de São Paulo, ela disse que estudou, né, sobre a seguinte questão. Você acha que os adolescentes engravidam por falta de informação? Os dados, eles mostram que 92% das grávidas, elas conheciam o método conceptivo. Pelo menos a camisinha elas conheciam. E aí mostravam que justamente há um romantismo, um processo de pensamento mágico dos adolescentes sobre o processo da gravidez, essa condição. Não há, assim, uma visão pragmática do que é o processo da gravidez e as responsabilidades, o que aquilo afeta na vida a partir daquele momento. A gente sabe que quando a gente tem um casal e surge uma terceira pessoa ali naquele grupo familiar, a vida mudou definitivamente daquele momento para sempre, né? É difícil a gente perceber que, em alguns casos raros, né, a mãe, ela não tem uma conexão, os pais não têm uma conexão com o filho, há um abandono, mas o geral é que aquilo vai mudar-se definitivamente.
que você acha que tem que ser passado para esses jovens, então, para eles compreenderem esse processo do impacto, né? Hoje não dá mais para falar realmente que é por falta de informação, né? Não dá, né? Então, não, hoje não. Todos, se você for em rodas de conversa em escolas, eu estou sempre conectada às escolas, fazendo projeto com os meus alunos na área da psicologia. Esses jovens sabem muito mais do que a gente, na nossa geração, a nível de tudo, assim, porque tá aí, a internet está fácil, a informação está fácil. A gente tem os postos de saúde que também, né, estão disponíveis os métodos contraceptivos, desde o preservativo, desde a pílula, desde a, né, pílula do dia seguinte. Então, não há hipótese de falar sobre isso. Ora, se não é informação, o que que é? A informação está disponível, eu não vou atrás dela? Pode ser, ela está ali, mas eu não quero, né, saber. É uma questão é um período de vida muito complexo. A gente, né, tá falando de um período onde você sai da infância para a adolescência. Então, nós estamos falando de uma construção de identidade social, uma identidade, uma pessoa que está se construindo, se conhecendo. Ora, é um momento que, naturalmente, ele é fragilizado nesse sentido, porque eu questiono, né, tudo, questiono quem eu sou, meu corpo, meus valores, minha família, tudo ao meu redor, quem eu vou ser, né, o meu futuro, a adultidade que fica mais próxima, né, nessa faixa etária. Então, é um período muito complexo e por isso muito estudado, né, nas fases do desenvolvimento. Então, essa constituição dessa identidade, se não estiver com esse apoio, né, como eu venho reforçando aqui na nossa conversa, essa rede de apoio, a pessoa fica como qualquer momento de decisão crítica, de decisão difícil, de decisão maior que a pessoa tem na vida dela. Ela precisa, né, desse apoio, de se munir dessa rede para que possa, enfim, passar por isso da melhor maneira possível. Qual indicação você daria, então, para esta jovem, principalmente a mulher, que ela tem um poder de decisão quanto à gravidez, os riscos estão muito em cima dela, né? O que você falaria, assim, se desse um fechamento, né? Qual que é a visão que você passaria para ela, do ponto de vista dela ter essa visão do impacto e da importância desse planejamento, se vai ser agora, se vai ser amanhã, ou se, de repente, não, pode ser que não seja parte do projeto de vida dela, essa condição da maternagem. Que ela observe o seguinte, o que ela quer para a vida dela. E que essa decisão não seja tomada para momentaneamente segurar o namorado ou, né, propiciar um casamento que seja interessante para ela ou para a família, que essa decisão ela não passe por valores externos a ela, que passe por uma coisa interna. Ela, enquanto mulher, enquanto ser, enquanto indivíduo, enquanto, né, que ela pare e pense, o que eu quero para minha vida? Um bebê agora para o resto da vida, quais consequências eu tenho com isso? Como que eu vou conseguir projetar uma carreira? Eu vou conseguir, né, melhorar minha vida, minhas condições com um bebê, sim ou não? Que ela vá mesmo para uma reflexão profunda e tome aí as decisões partindo dela e do bem-estar dela. Sim. Professora Alícia, muito excelente entrevista. Nós com certeza chamaremos você novamente, né? Agradecemos. E agora nós vamos seguir para a nossa dica, né? Proexis no mundo. Vamos escutar o pessoal. Bem-vindos ao Proexis no mundo. Olá pessoal, meu nome é Felipe Manfred, eu tenho 25 anos e atualmente estou morando aqui em Foz do Iguaçu. E hoje eu vou estar apresentando um pouco para vocês a minha trajetória até aqui, né? Então, desde a adolescência, eu passei por vários fenômenos parapsíquicos, né? Os que mais chamavam a atenção, assim, eram o de projeção e o de clarividência. E eu sempre tive essa curiosidade a respeito desses fenômenos, né? Então, eu pesquisava linhas mais do misticismo, do orientalismo, passei um tempo no espiritismo também, até que um dia, né, olhando vídeos no YouTube, eu encontrei um vídeo da Conscienciologia, né, do Valdo ali numa tertúlia. E me chamou muita atenção pela seriedade como eles abordavam todos esses fenômenos parapsíquicos, né? E também pela questão que esses fenômenos, eles tinham um sentido em si, né? Além somente do fenômeno. Porque antes eu estudava a projeção só pela questão de sair do corpo, né? Que eu achava o máximo.
Mas quando eu vi o conteúdo da Conscienciologia, eu vi que tinha um sentido muito maior por trás disso. A partir daí, eu fui aprofundando cada vez mais, né, meu estudo no paradigma consciencial. Comprei e li meu primeiro livro, que foi o Manual da ProEx, e todas as ideias do paradigma fez muito sentido para mim logo de início, né? E aí eu busquei aprofundar mais ainda, descobri que tinha um IPC, né, do lado da minha cidade, né, um IPC lá de Londrina, e aí eu fui lá atrás deles, né, assisti algumas palestras e acabei fazendo minha inscrição para o meu primeiro curso, né, que era um CAP, que é um curso de aprofundamento parapsíquico, que é mais prático. Então, nesse curso, eu tive várias extrapolações parapsíquicas, né, então eu estava cheio de energia nesse curso, eu conseguia sentir a energia saindo das minhas mãos, do meu corpo, e tudo se encaixou a partir desse curso, né, porque eu senti um campo ali muito forte, eu tive muito amparo. Então, depois desse curso, eu cheguei em casa e aquele curso despertou em mim um sentido de vida, né, um senso de ProEx, que até anteriormente eu não tinha. Então, eu vivia a vida, mas eu não tinha um propósito definido. Então, esse curso eu comecei a conseguir vislumbrar, né, uma futura ProEx, mesmo sem saber direito como é que seria, né, eu consegui ter essa noção. E a partir disso, eu comecei a fazer reciclagens mais profundas. Então, eu alterei valores pessoais, né, mudei hábitos, mudei companhias, então passei por toda essa mudança da minha vida a partir dessa noção, né, de ter uma missão a cumprir. Então, quando eu fiz essas reciclagens mais sérias na minha vida, eu vejo que já foi um princípio ali de inversão existencial, né, mesmo eu ainda não conhecendo a técnica. Bom, aí então eu quis dar mais continuidade ainda, né, a essas questões. E foi aí que eu fiz o curso de entrada, né, do IPC, o CIP, fiz o CP1, e aí logo em seguida eu já comecei a voluntariar. Um tempo depois do voluntariado, eu já entrei para a docência, né? Então, desde que eu conheci a Conscienciologia, eu tinha uma noção de que eu ia dar aula de Conscienciologia, né, que eu queria transmitir isso para os outros também. E aí, eu passei o ano de 2017, né, voluntariando, dando aulas também, né, de CIP, e junto com o voluntariado, eu também fui conciliando na faculdade, né, em 2017 estava no meu último ano de psicologia. Então, nesse ano também, eu comecei a estudar mais, me interessar mais pela técnica da Invex. Então, eu fui para o CAEP, fazer alguns cursos da Simvex, né, e num desses cursos eu voltei com a ideia de montar um Greenvex em Londrina, né, e foi isso que eu e um outro amigo meu fizemos. E durante 2017 até 2018, a gente manteve esse Greenvex, né. No final de 2017 eu me formei, né, e já estava planejando me mudar para Foz, né, foi quando eu comecei a falar com meus parentes, com os meus pais, que realmente eu ia tomar essa decisão, né. E, de novo, essa decisão de sair da casa dos pais, ela teve muita influência com a técnica da Invex, né, porque seria muito mais cômodo eu ficar na casa dos meus pais, né, eu teria ali a moradia garantida, arrumar um emprego por ali mesmo, né, o pessoal já tem muito conhecido, na cidade pequena, só que pela técnica da Invex, né, essa busca da maturidade desde a juventude, da busca da autonomia consciencial, eu resolvi tomar essa decisão de me mudar para Foz, né, começar uma vida nova aqui. Me mudando para Foz, né, eu vejo que agora eu estou num momento de assentar as bases da minha vida, né, as bases intrafísicas da minha vida. Então, questões como profissão, a questão financeira, questão de domínio energético, né, isso tudo está nessa fase preparatória. E, ao mesmo tempo, a questão do voluntariado, né, aqui eu estou voluntariando na Simvex, na área de financeiro, e estou tentando conciliar essas questões intrafísicas, né, para me manter aqui, e essas questões de voluntariado, né, de uma ProEx propriamente dita. Então, esse é um grande desafio, né, você não colocar tanta energia em um, deixar o outro de lado, e também não colocar tanta energia no voluntariado e deixar as questões profissionais de lado. Então, eu tô nesse momento. Bom, pessoal, então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Desejo uma boa ProEx a todos, independente de qual que seja o seu ProEx, e até mais. Acabamos de presenciar mais um ProExis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Lembrando, né, que ProExis, turma, é programação existencial
projeto de vida. A professora Alice queria dar passar uma informação rapidinho, vai lá, professora. Sim, eu queria só agradecer, né, a Evolucim, que também que eu voluntario, coordeno junto com a professora Lilian Zolê. A Evolucim, ela mexe com crianças, é isso? Isso, é a Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância, né, a gente trabalha nessa faixa etária da infância, né, principalmente com a temática da ressomatologia, né, o estudo da ressoma, né, todo esse processo que é o nascimento, né, das consciências, né, de todos nós, e esse processo, e a importância, né, de todo esse estudo em relação à família, esse desenvolvimento, da Evolucim aí, que tem esses trabalhos. Então, eu queria agradecer e falar um pouquinho dela, né. É isso daí, é importante a gente lembrar, busque no site e procure lá a Evolucim, que é uma das instituições conscienciocêntricas da Conscienciologia. Pessoal, então só para a gente fechar o nosso programa, a gente tem que ir lá responder aquela pergunta, né? O que é antepassado de si mesmo? Antepassado de si mesmo é a repetição inconsciente de tudo que já foi feito, ultrapassado em várias vidas humanas, e agora a gente acaba repetindo novamente, que são repetições dispensáveis. Então, de repente, lá em outras existências, já tivemos gravidezes na adolescência, e não precisamos mais. Então, podemos quebrar esse ciclo de repetições buscando mais um planejamento, uma organização da nossa existência. Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje, foi muito bom tê-los aqui conosco e aguardamos vocês no próximo sábado para mais um programa Projeto de Vida. Até lá!